Não cabia mais ninguém no Salão Nobre da Câmara Municipal de Lisboa esta manhã. Jorge Sampaio tomou posse perante uma multidão atenta ao que o novo presidente tinha para dizer. A convergência em objetivos para a modernização da cidade, ordenamento estratégico nesta cidade e, sem dúvida, implementação séria em grandes chagas sociais, como o da habitação. A nossa candidatura foi uma candidatura da esquerda, unida. É, de facto, a primeira coligação de esquerda que se faz em Portugal. Não foi fácil, sejamos sinceros, a vontade política de fazer essa coligação aparece no momento em que o Jorge Sampaio, que era o líder do partido, percebeu que não tinha candidato nenhum e, portanto, ele decidiu apresentar-se ele próprio. A eleição do Dr. Jorge Sampaio para Presidente da Câmara de Lisboa resultou de um ato de coragem dele e permitiu, pela primeira vez, que a cidade começasse a ser feita e construída e desenvolvida de forma muito mais pensada e muito menos sofrida, que era o que tinha acontecido até aí. A Coligação por Lisboa veio exatamente construir, apresentar à cidade e apresentar ao país uma nova solução, uma solução inovadora, uma solução de ruptura, com todo esse mal-estar que a cidade apresentava, e o facto de o cabeça de lista ser o secretário-geral do Partido Socialista e, mais do que isso, o secretário-geral do Partido Socialista, Jorge Sampaio, teve muita importância, portanto, para criar as condições para a constituição da coligação. A partir de agora, dois partidos de peso sentam-se à mesma mesa, na mesma casa, no desafio para chegar a um consenso. Encontram 50 ações de emergência para o primeiro ano de mandato. O plano estratégico foi apresentado publicamente em 1992, isto quer dizer 20 anos depois de 25 de Abril. E nesse contexto de 20 anos, a cidade de Lisboa mudou, dá-se um processo de declínio de toda esta área central, que na década perde cerca de 120 mil habitantes, perde funções centrais e dá-se o declínio muito evidente da Baixa, como centro histórico, mas administrativo da cidade, e que leva um golpe fatal com o incêndio de Chiado em 1988. Quando nós chegamos a 90, a cidade tinha sido governada de forma completamente casuística, estava cheia de problemas e o que nós vemos é que a equipa liderada pelo Presidente Sampaio vai assumir a importância do planeamento territorial para a gestão. É interessante na Carta Estratégica de Jorge Sampaio, quando ele diz a cidade, resolvemos o problema há 2 tempos, resolvemos os problemas para uma cidade daqui a 10 anos e resolvemos os problemas de uma cidade para daqui a 100 anos, não é? E são esses 2 tempos que, quando funcionam em paralelo, mas quando o tempo dos 10 anos tem consciência do que é que vai acontecer daí a 100, aí é que as coisas começam a conseguir articular-se e eventualmente a dar frutos no futuro. Nenhuma cidade que se modernize, é o caso típico de Barcelona, como é o caso de Madrid, que não tenha feito o seu planeamento estratégico através de linhas que o município põe à discussão e que, digamos assim, recolhe desses grandes intervenientes na cidade opiniões que são indispensáveis, por um lado, para solidificar essas iniciativas e, por outro, para ajudar na participação. Uma cidade só se moderniza com uma forte participação. Durante os anos 80, nós dávamos muita atenção ao que se estava a passar em Barcelona. Barcelona era uma referência não só de intervenção urbanística muito qualificada, como na mudança sobre o sistema de governação da cidade. Nós estabelecemos relações, tínhamos relações com a gente de Barcelona, nomeadamente com Jordi Borja. Foi aqui em Espanha, em Barcelona, onde empezamos a plantear planes estratégicos en los años 80 y entonces me llamaron para ir al inicio del plazo del planeamento estratégico. E que é a primeira vez que se faz numa cidade em Portugal, outras têm-no feito, é um quadro orientador. Quais são os grandes objetivos para esta cidade nos próximos 10 anos, quais são as suas carências, que caminhos é que têm que se percorrer, e isso foi feito com um diálogo muito grande. O nosso mandato estrutura-se desde logo com a construção de uma visão estratégica para a cidade para os próximos 20 anos. É essa resposta que é dada pelo Plano Estratégico de Lisboa. Era a primeira vez, depois do 25 de Abril, e é isso que conta, portanto, que a cidade era pensada
a médio e longo prazo. A experiência do planeamento estratégico trazida da vitória do Dr. Jorge Sampaio no seu primeiro mandato é aquilo que permitiu Lisboa começar a pensar o seu futuro, começar a planear um conjunto de investimentos, começar a fazer um conjunto de coisas que mudaram a face da cidade, trouxeram cor à cidade. Lisboa era uma cidade com pouca cor, trouxeram diversidade e, de alguma maneira, apesar de se calhar hoje ser mais difícil fazer o que está por fazer, só é possível porque se deram passos muito significativos, muito para além de uma visão muito restrita de satisfação de necessidades básicas. O plano estratégico da cidade de Lisboa, de 1992, tinha um grande objetivo. Esse grande objetivo era construir coletivamente um projeto de cidade a 10 anos. Isto, na altura, foi uma ideia verdadeiramente revolucionária, trazia consigo várias inovações, ultrapassou a visão de planeamento físico, ultrapassou a ideia do planeamento urbanístico e deu origem a um novo ciclo, a que nós hoje chamamos os PDM de segunda geração. O engenheiro António Fonseca Ferreira teve um papel fundamental do ponto de vista de estruturar tecnicamente o trabalho que, entretanto, era produzido por aqueles que pensavam, que faziam propostas, que sugeriam, que participavam nas reuniões, etc. O António Fonseca Ferreira foi uma pedra absolutamente chave na coordenação da equipa do plano estratégico. De facto, estamos a tratar de construir 11 mil fogos ou mais até o ano 2001, realojar com isto mais 30 mil pessoas e isso é resolver a ansiedade e a esperança de muitas pessoas. Este projeto vai custar só em Lisboa 72 milhões de contos. É um grave problema, já com 100 anos de existência, aquele a que este programa põe fim. Quando Jorge Sampaio ganhou as eleições autárquicas, 10% da população de Lisboa residia em alojamentos precários abarracados. A primeira das prioridades do programa eleitoral da Coligação por Lisboa, assumida depois no plano estratégico, foi o alojamento em condições condignas de todas essas pessoas que viviam em cerca de 150 núcleos de barracas espalhados pela cidade. Essa foi uma prioridade que Jorge Sampaio assumiu de uma forma absolutamente determinada. Para além das barracas, tínhamos uma outra prioridade também estabelecida no plano estratégico. Evitar que os jovens que se queriam autonomizar e independentizar dos seus pais tivessem que fugir de Lisboa à procura de uma solução habitacional na periferia. Para isso e para eles criamos o programa É pelo Jovem, paralelamente também um protocolo com a FENACH para a construção de mais de 3 mil habitações de promoção cooperativa. Criamos também as condições para o desenvolvimento do Plano da Alta de Lisboa, onde, por oferta de privados, é possível adquirir ainda habitação a valores inferiores aos do mercado. Contagem decrescente para o grande dia da reabertura do Coliseu. A remodelação da maior sala de espetáculos deve-se à cultura. Lisboa 94 promoveu a recuperação de edifícios e locais públicos. A Revolução Portuguesa teve uma projeção internacional absolutamente fantástica. E Lisboa foi sempre uma cidade de muitos encantos e que atraiu sempre muita gente. Fez-se a renovação do Coliseu de Lisboa, quer dizer, foram programas culturais, os mais diversos e musicais sobretudo. Nace quizá esta gran apuesta que hizo Lisboa, y me parece a mí que el presidente Sampaio tuvo un gran acierto, que era apostar por la idea de la Expo 98. Yo tuve incluso la fortuna, cuando discutimos esto con él en persona y su equipo más directo, pudimos visitar el sector de la Expo, que era un sector tremendamente difícil, porque era el sector más degradado de la ciudad, cuando Lisboa siempre iba, todo lo bueno iba a poniente y al este, digamos, a oriente, era la parte más negativa, era un elemento muy negativo. Recuerdo en el mismo sitio, con aquel olor tremendo del metano y de los gases del petróleo, estuvimos discutiendo y yo le dije al presidente con mucha claridad, es muy difícil hacer esto. E ele me mirou e me disse, precisamente por isto vamos a fazer. E o que está a mudar é a filosofia. E a filosofia é no sentido, precisamente, de sobrecarregar a oferta pública de transporte, porque se continuamos ao mesmo ritmo de entrada de veículos na capital, daqui a um ano, se eu tiver o prazer de ser aqui chamado, continuará a dizer-me que está rigorosamente a mesma coisa, porque os parques que, entretanto, se farão não darão vazão ao acréscimo dos veículos. As questões da acessibilidade dos transportes eram tão importantes que, nesta altura, no princípio dos anos 90, defendemos, e o Presidente Sampaio defendeu
defendeu com muita veemência a necessidade de uma autoridade metropolitana de transportes. Ela só vem a ser criada em 2009 e acaba por desaparecer em 2015, mas as suas competências passam para a atual área metropolitana de Lisboa. A Baixa Pombalina é uma riqueza da cidade de Lisboa. A ligação da Baixa Pombalina e a este quadro de renovação neste sentido é algo que pretende, penso eu, potenciar o desenvolvimento desta cidade, preservando-lhe a sua identidade mais característica. O incêndio do Chiado foi uma catástrofe gigante, foi um momento em que o desaparecimento de um conjunto de edifícios muito significativo da cidade de Lisboa, do centro da cidade, que eram sem dúvida uma referência, pôs-nos a nós todos a pensar o que fazer naquele momento. O arquiteto Cisa Vieira propõe exatamente que aquele corpo tem que se manter, não é? Aquele conjunto de edifícios que fazem parte de uma cidade maior ou de um conjunto da cidade maior, que é a Baixa Pombalina, tem que prevalecer, porque ela é, se quiserem, o centro da nossa cidade, é eventualmente o primeiro espaço da cidade que nós referenciamos quando queremos explicá-lo a alguém. Portanto, este projeto dita uma série de regras, do meu ponto de vista, que acabam por ser fundamentais naquilo que vai acontecer em Lisboa a seguir. A visão sobre aquilo que nesta zona da cidade é o mais característico e emblemático de Lisboa. A ligação à Baixa Pombalina, à monumentalidade do Terreiro de Paço, se quiser à continuação de toda a orla ribeirinha, há aqui uma identidade da cidade que a faz ser procurada, em suma, e que eu acho que renová-la sim, mas mantendo esse quadro de identificação. Houve ali uma nova maneira de estar na Câmara e o Jorge Sampaio teve méritos muito grandes nisso, com o seu próprio estilo, com a sua forma de conduzir as coisas, com as suas características pessoais, mas foi indiscutivelmente uma grande revolução, entre aspas, no bom sentido que a palavra revolução também tem. Importa dizer que tudo isto leva imenso tempo, que passaram 30 anos e eu acho que só agora é que os habitantes de Lisboa e da região metropolitana de Lisboa estão a sentir alguns efeitos na sua vida cotidiana destas ideias e destas lutas que começaram nos anos 90, como o caso do Paço dos Transportes, que foi instituído há muito pouco tempo e que é claramente uma consequência projetada no tempo e que já vem desde essa altura. E também, se nos recordarmos, ainda há dias a Presidente da Câmara da Almada falava numa Lisboa com duas margens, que é também uma ideia que vem do princípio dos anos 90. A que escala é que nós vamos fazer a reflexão da cidade no futuro? Eu penso que é a 3 escalas. É a escala, fala-se muito da Lisboa Atlântica, não é? Esta cidade que tem um papel muito importante na Europa, porque está em primeiro lugar à frente do Oceano Atlântico. Depois podemos falar então de uma Lisboa metropolitana ou de uma Lisboa municipal. E quando falamos da Lisboa metropolitana, eu penso que há um lugar da cidade que agora é a nossa margem ribeirinha, mas eu acho que no futuro devia ser a margem ribeirinha em torno do estuário do Tejo, que tem que ser também um caminho a perseguir, que é a ideia de que o estuário pode passar a ser o grande centro da Lisboa metropolitana e que esta plataforma ribeirinha possa passar a ser o grande espaço público. Estamos a viver com uma grande aplicação municipal, aquilo que queremos que seja uma cidade vivível. Esta cidade não pode fazer urbanizações aos pedaços, esta cidade tem que ter uma visão global.